Amém, gente. Glória a Deus. Agora oficialmente bom dia, igreja, graça e paz. Bom dia a vocês que nos assistem pela internet também. Sejam bem-vindos a esse culto que nós prestamos ao Senhor aqui em Limeira. E a palavra que nós temos hoje para meditar é essa que vocês estão vendo aí, água viva. E foi bem interessante a maneira como Deus trouxe essa palavra para mim, porque começou exatamente no último dia que a gente esteve ministrando aqui. E nós cantamos um louvor, e gente, aquele louvor colou na minha cabeça de um tal jeito que eu saí daqui, eu fiquei com o louvor a semana inteira, e eu falei, Senhor, não é possível, o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo falou, eu tenho algo para entregar para você. Que esse louvor é a respeito de uma palavra, e eu quero trazer algumas reflexões profundas sobre aquilo que você estava cantando. Porque quando a gente está louvando, ainda mais com uma equipe de louvor dessa, cheio de unção, parece que a cada nota que é tocada tem óleo voando, sabe, assim em cima da gente, o óleo da unção. E nós ficamos envolvidos com a melodia, com a letra, mas muitas vezes precisamos parar para refletir, analisar aí no profundo daquilo que a palavra está falando. Amém? E eu creio que hoje Deus vai falar de uma maneira muito especial conosco. E eu, claro, sou suspeito para falar porque eu fui o primeiro a receber. Então, está passando por mim, eu fui o primeiro a ter as boas novas. Mas eu quero que você tenha também a alegria de poder receber essa palavra. E poder receber essa água viva. Que vem da parte do Senhor, que vem do alto. Sobre cada um de nós. Amém? Muito bom, o texto está lá, é bem conhecido, está em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Estamos seguindo a nova dinâmica, procure na sua Bíblia, abra sua Bíblia, exatamente, ou glória, abra sua Bíblia no Evangelho de João, o Novo Testamento. Vamos lá, no capítulo 4, nos versículos 10 a 14. João 4, versículos 10 a 14. Estamos juntos? Vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu-lhe, e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, que salta para a vida eterna. Para que a gente possa compreender melhor esse texto, e para que a gente possa compreender melhor essa história, é necessário a gente ter um contexto histórico, cultural, nós estarmos envolvidos no momento com essas pessoas que estavam aqui, porque senão a gente não vai conseguir extrair esse momento como ele deve ser. Então eu sempre falo, principalmente para os meus alunos no curso de vida cristã, quando você estiver lendo a Bíblia, é necessário você entrar naquele texto. Não apenas ler, mas se imaginar naquele lugar. Buscar informações históricas, buscar informações culturais, costumes que eles tinham. Por que aquilo estava acontecendo daquela maneira? Por quê? Isso é importante e vai nos ajudar a ter uma compreensão muito mais profunda daquele momento. Então nós não estamos falando aqui de um momento onde Jesus estava indo de um lugar para o outro, aí ele parou numa cidade, sentou do lado de um poço, viu uma mulher, ele estava com sede e pediu água. Gente, eu estou falando de algo muito mais profundo do que isso. E para que a gente possa adentrar nisso, eu vou dar alguns contextos para vocês, para que vocês consigam ir ali, tão fundo quanto o poço de Jacó. Não sei se vocês sabiam, mas os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus, e existia uma razão por conta disso. Voltando lá atrás, ok? Voltando aí 600, 700 anos antes de Cristo, nós tínhamos ainda o reino que estava unido, o reino que Davi uniu,
Seu filho Salomão continuou com essa unidade, mas depois da morte de Salomão houve uma divisão desse reino. Ele se dividiu em duas partes. Não tenta imaginar Israel como sendo um retângulo de pé para ficar bem fácil. Ok? Então imagina esse retângulo de pé. Ele se dividiu em duas partes. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E o reino do norte, Israel, capital Samaria. Ok? Só que acontece que no reino do sul houve reis que se alternaram entre reis que adoravam o Senhor e reis que entravam completamente, sabe, em todo tipo de idolatria, se desviavam da presença do Senhor. Já no reino do norte, gente, houve coisas muito mais intensas, de reinos em reinos, né, de reis em reis, foi havendo uma idolatria tal, e muitas vezes os reis chegavam até o governo, né, de uma maneira violenta, através de morte, de conluios. Então pensa que era um povo que foi se desviando de Deus de uma tal maneira, e isso ocorreu, e Deus levantou seus profetas para falar, vai haver juízo se não houver arrependimento. Não houve esse arrependimento. Então o Senhor enviou um povo terrível, os assírios, que dominaram e destruíram o reino do norte. Agora, não sei se vocês sabiam, diferentemente, por exemplo, dos romanos, que tinham um certo respeito pela cultura e pela religião dos povos que eles conquistavam, tanto quanto os gregos, através do processo da helenização, mas anteriormente os assírios, eram um povo que vinha e arrasava tudo. Eles eram um povo terrível. Quando eles conquistavam uma cidade, eles cortavam a cabeça das pessoas e empalavam, né, colocavam em lanças na porta da cidade para que as pessoas soubessem quem esteve lá. Então, quando o Reino do Norte, quando Israel foi invadido, aquilo foi tudo destruído, as pessoas foram destruídas. Então todo o costume que havia, toda a cultura que havia, isso acabou sendo mesclado com outros povos que entraram naquela terra e muita coisa se perdeu. Antes que isso tudo acontecesse, não sei se você se lembra, mas a adoração no reino de Israel, como um todo, era feita em Jerusalém. Após a divisão do reino, acontece que Jerusalém fica em Judá. E o povo do reino do norte não tinha como vir, ou então, vamos dizer assim, os reis não gostariam que esse povo se deslocasse em direção a Jerusalém e de repente ficasse por lá, por causa dessa rixa, dessa divisão que houve. Então eles criaram outros pontos de adoração no reino do norte, entre eles o Monte Gerizim. Grave essa palavra monte, mais importante que o nome, a palavra monte, porque a gente vai falar sobre isso. Amém? Então você imagina que essa terra foi desolada, esse povo e essa cultura se perderam, houve uma miscigenação de pessoas ali, e quando esse tempo vai avançando para a época de Jesus, o que acontece é o que sobrou disso aí tudo, que é a região de Samaria, que ficava exatamente no meio do caminho entre a Galileia, onde era a base de Jesus, onde ficava Cafarnaum, Nazaré, e a Judéia, que é a região sul, que ficava Jerusalém. Então a história aqui se passa no momento onde o nosso Senhor Jesus ele estava se deslocando da Judéia, dessa região sul de Israel, e indo em direção à Galileia, em direção à sua base. E no meio do caminho, ele passava por Samaria. Amém? Lá em João 4, 3 e 4 diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Se nós fôssemos olhar apenas geograficamente falando, e historicamente, você ia falar assim: poxa, Carlos, para que eu venha de São Paulo para Sumaré, como nós viemos hoje de manhã, nós passamos pela cidade de Campinas, certo? Então, eu tinha que passar pela cidade de Campinas, embora, claro, se eu quisesse dar uma volta no mundo, tinha que sair 3 horas da manhã, eu vinha por outro lugar e de repente nem precisaria passar por lá. Mas o caminho óbvio era passar por Campinas. Então o caminho óbvio de Jesus para chegar até a Galileia era passar por Samaria. Mas olha que o texto, para mim, tem uma pegadinha quando diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. E aí você vai falar: Carlos, ele só está explicando aqui que era o caminho, era o meio do caminho. Mas nós sabemos que Jesus tinha um encontro marcado. E era necessário ele passar por Samaria. Porque ali ele teria não apenas um encontro qualquer, mas um encontro que aponta para cada um de nós de uma maneira muito, mas muito intensa. E eu vejo aqui, exatamente como o apóstolo Paulo nos revelou, depois, né, desse tempo, falando o seguinte: aproveitai as oportunidades.
Jesus nunca perdeu uma oportunidade em nada do que ele fez. Nunca num caminho que ele teve que percorrer, ele perdeu tempo nesse caminho e não aproveitou alguma coisa que aconteceu. Então nós vemos aqui uma oportunidade que Jesus está vendo desse encontro com essa mulher samaritana. Então você imagina que os samaritanos eram considerados pelos judeus como um povo inferior. Era assim, gente que você passava, que o samaritano está vindo na calçada do mesmo lado que você, da rua, o judeu ele atravessa e vai passar do outro lado, só para não passar perto do samaritano. Essa era a relação. Agora você imagina o Senhor Jesus, chega nesse poço, um homem judeu, como diz a canção, né? O homem judeu, e ele encontra a mulher samaritana e lhe pede para beber água. Primeiro, um judeu não falava com um samaritano. Segundo, um homem judeu não estaria falando com uma mulher, ainda mais sendo samaritana. E terceiro, Jesus era rabi, ele era um mestre. Então, nós estamos falando de uma situação que passou do impensável, certo? Um judeu falando com um samaritano, passou para o impossível, que é um rabi falando com uma mulher samaritana. Só que, gente, esse episódio, ele traz para nós a nossa relação com Deus. A mulher samaritana, ela representa os improváveis. Ela representa os rejeitados. Ela representa aqueles que são pobres, aquele que a sociedade não tem nenhum apreço, aqueles que não têm valor perante os homens, aqueles que, sabe os que sofrem bullying? Tipo assim. São essas pessoas. A mulher samaritana, ela representa todo aquele que não é. E o Senhor Jesus, ele representa quem ele é mesmo, Deus. E esse encontro entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana fala de um encontro de Deus com cada um de nós. Talvez você esteja sentado aí ou me assistindo pela internet e estiver falando assim, mas Carlão, eu não sou rejeitado, eu não me sinto assim. Sabe, por mais que você tenha muitos amigos, por mais que você tenha pessoas muito chegadas a você, por mais que você tenha pessoas que estejam sempre saindo com você, sempre estando na sua casa, que você nunca passou por um processo de bullying, por exemplo, que nunca ninguém tentou fazer você se sentir menos do que você é, o que eu acho que é pouco provável, né? Mas se houver alguém assim, no final das contas, como nós somos todos pecadores, e todos os seres humanos são pecadores, nós somos rejeitados, porque nós andamos fora da presença de Deus. Então essa palavra, ela diz respeito a todo aquele que é menos, mas que o Senhor quer mostrar o valor. Amém? E esse encontro dele com a mulher samaritana traz algumas verdades que são muito importantes nós estarmos atentos, para que a gente possa viver isso nas nossas vidas. O Jesus investiu esse tempo na mulher samaritana porque ele tinha um plano para mim e para você. Então, não foi apenas um encontro. Gente, foi o encontro. Eu me coloco no lugar daquela mulher samaritana. De repente olhando para aquele mestre, para aquele judeu, da qual eu não sou digno, porque eu me sinto uma porcaria. Mas eu vejo os seus olhos de compaixão. Eu vejo os seus olhos de amor. Amém? Primeira verdade que eu quero falar com vocês aqui, está lá em João 4, 16 a 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora... E agora o que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Pensa nessa conversa que estava acontecendo. Jesus pediu água. O início da conversa, me dá água para eu beber. E de repente a conversa migrou para o seguinte, traz seu marido. Parece que não faz muito sentido. Eu só queria água para beber, você podia me dar da água, eu estou feliz, meus discípulos foram na cidade buscar comida, eles voltam, eu vou embora e está tudo certo. Mas de repente o assunto volta para o marido. O que é que Jesus estava querendo apontar para ela? E veja, apontar não significa trazer acusação. Mas Jesus estava falando assim, eu vi e eu conheço o seu pecado. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre experimentarmos essa água que sacia,
é que nós temos que atentar para a questão do pecado. Eu imagino aquela mulher atraída por aquela proposta, né? Olha, eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. Eu não sei se ela conseguiu entender essa palavra, porque quando ele fala água viva, essa palavra viva é literalmente aquilo que dá animação aos seres. Então é como se a água fosse como você. Ela pensasse, ela falasse, ela andasse, ela amasse. Ok? Então, não sei se ela conseguiu alcançar isso. Então ela estava olhando para aquela água viva e ao mesmo tempo pensando assim: vir nesse poço, todo dia buscar água, é só a graça. Se ele está falando que eu não vou mais precisar vir, então eu já estou vendo uma grande vantagem aí. Então você imagina, na cabeça dela, ela imagina assim: não vou mais precisar vir aqui, não vou precisar passar calor ou frio, me deslocar com esses cântaros no ombro, indo e voltando. Aquela proposta, gente, era muito interessante. Mas de repente a proposta virou cadê seu marido? Às vezes, não sei se você percebe que Deus dá um nó na nossa cabeça. A nossa lógica humana muitas vezes quer colocar Deus numa linha, quer colocar Deus numa caixinha, aí Deus vem. Sabe quando você pega um quebra-cabeça e joga ele para cima, assim, ó, tá todinho montado, bonitinho, você joga para cima e mistura todas as peças? Às vezes ele faz assim. Então aquela mulher estava com uma concepção na sua cabeça e Jesus precisava falar com ela de outra coisa. Olha, eu estou falando de água, mas vamos falar um pouquinho do pecado. Eu preciso que você reflita sobre o seu estado atual. Quem é você hoje? E eu vou te trazer um parâmetro para você se comparar. Qual é o parâmetro? O parâmetro da moralidade de Deus, o parâmetro da santidade de Deus. E é necessário que nós tenhamos esse parâmetro, porque senão nós perdemos o entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos entendendo qual é o propósito. E ela muito intrigada quando Jesus traz essa revelação. Poxa, um rabi, o cara está vindo lá de longe, não me conhece e sabe que eu tenho 5 maridos. Ou a minha história é muito famosa, ou então realmente ele é profeta. E ela fica espantada e fala: vejo que tu és profeta. E quando a gente fala isso nos dias de hoje, gente, me dá até uma tristeza. Porque o ministério profético, ele existe. Mas hoje ele se transformou numa coisa lá louca. Sabe, o ministério profético se resumiu a alguém chegar para você e falar assim: Deus vai te dar uma bênção, Deus, estou vendo uma chave aqui, o Senhor vai te dar uma viagem, o Senhor vai te dar um carro novo, sabe? Gente, a internet, o Instagram, o YouTube está lotado de profecia. Só que quando você olha para o ministério profético, e gente, tem muitos profetas relatados na Bíblia. Você já parou para ler o Antigo Testamento? Quantos profetas estão lá? Tem muito mais profecia do que história. E os profetas da Bíblia, embora eu creio que Deus nos abençoa, que Deus tem presentes para nós, amém, eu não estou tirando isso da equação. Mas o profeta era o cara que ele vinha para falar o seguinte: olha, assim diz o Senhor, você está fazendo isso, 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 o seu caminho é esse, e esse caminho não é bom. É necessário você se arrepender, e é necessário você mudar. Gente, a mensagem cerne do Evangelho é arrependimento. Coisa que estão sendo pregado muito pouco nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas têm medo que as pessoas, quem está ouvindo o culto seja confrontado e vá embora da igreja. Ah, Carlão, mas é claro, a pessoa não pode ir embora, é uma vida que vai se perder. Não, a preocupação não é com a vida que está se perdendo. É com o recurso que está deixando de entrar na igreja. Sabe, o ministério profético hoje precisa realmente acordar. Existe uma voz profética, a palavra do Senhor. Olha o que fala lá em Mateus 3, 2 e 3. Dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, arrependei-vos. Sem arrependimento não tem como nós termos transformação de vida. O que o Senhor Jesus queria dar para aquela mulher não era uma água que ela fosse ter sede de novo. Ele queria fazer uma transformação na sua existência. E a transformação não pode acontecer se não houver o confronto do pecado. Agora, uma das coisas que as pessoas não entendem, e principalmente aqueles que vêm
com aquela cultura mais religiosa do tempo das igrejas católicas mais tradicionais, e eu converso com algumas pessoas que têm mais idade e que se converteram, e elas sempre me falam o seguinte: o Deus que eu sentia naquele lugar, ou que me ensinava naquele lugar, era um Deus que castiga. Era um Deus que olhava para mim e via que eu era uma porcaria, e Ele vinha com um juízo sobre mim. Mas quando nós olhamos Jesus conversando com essa mulher, eu não encontrei no meu texto, e você procure no seu depois, nenhum momento onde Jesus a acusa. Olha, sua samaritana pecadora, já teve 5 divórcios aí no seu histórico, e hoje você não é nem casado, você mora com o sujeito. Eu não vi Jesus fazer isso. Ele confrontou o pecado, mas ele não a acusou, não a destruiu por conta disso. Essa obra de acusação já tem um cara que faz, de dia e de noite, conforme está escrito, o Satanás, que fica acusando os filhos de Deus. Mas você não pode aceitar isso, amém? Mas você também não pode ser uma pessoa que não se autoavalia, não deixa a sua vida passar pelo filtro da palavra e permite que você seja corrigido onde precisa ser. E sabe o que é interessante? As pessoas muitas vezes acham que esse negócio do arrependimento, Carlão, é só quando eu estou em adultério, né, eu estou mentindo, eu estou envolvido com pornografia, ou então quando eu estou, quando eu mato alguém. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia fala que omissão é pecado também. Então, se Deus deu uma missão para você, e você falar: Senhor, não vou fazer, isso é pecado, e precisa de arrependimento. Estão comigo? Vocês estão até arregalados assim: meu Deus, Carlão, vamos começar assim? Mas melhora depois, você vai ver. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Essa questão da santidade é outra palavra que caiu no cunho evangélico, e nós não temos entendimento do que ela é. Então as pessoas acham agora que santidade é uma palavra bonita, mas a verdade é que a essência dela significa eu me separar. Porque a palavra santo significa separado. Então eu preciso me separar. Me separar do quê? De tudo aquilo que não é bom. E o que não é bom? Tudo aquilo que afronta o Senhor, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que não nos edifica. Sabe? Eu falo para as pessoas: sabe o que o pecado faz para Deus? Nada. O seu pecado não muda a vida de Deus 1 milímetro, mas muda a sua, e para muito pior. As pessoas têm essa concepção, muitas vezes, quando elas pecam, que não tem uma consequência imediata, que está tudo certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. E essa frase que eu vou usar é de um amigo, de um diretor da empresa, meu padrinho de casamento, o Jota, que ele sempre falava para mim assim: Carlos, um dia a conta chega. E acredite, ela vai chegar, se você continuar nesse caminho. Então arrependimento é muito importante. E outra, eu vejo nos dias de hoje, que as pessoas têm muita resistência à correção. Tá, eu sei que não é legal você ser corrigido, dá aquela sensação de porque eu estou sendo corrigido, né? No meu trabalho, às vezes eu falho, e o meu chefe ele precisa me corrigir, né? O meu patrão ele precisa me corrigir. Então quando ele me corrige não é bom. Num primeiro momento eu sinto mas eu sei que ele está certo, e eu sei que eu preciso melhorar, e eu aceito essa correção. Só que a gente vive hoje num mundo tão mimizento, que ninguém mais quer ser corrigido. E se o líder vier falar para você: olha, você está pecando nisso e nisso, é capaz de ele entrar com uma ação na justiça, entrar com uma ação falando assim: olha, isso é assédio moral, isso você está me colocando para baixo. Gente, existe hoje aí fora a questão das verdades. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Sabe qual é o problema de você ter a sua verdade e eu a minha? É que nada está certo e nada está errado. Porque a desculpa para eu continuar fazendo o que é errado, sob a bandeira do para mim, isso está certo. Mas nós não podemos ser assim.
essa palavra, a Bíblia que você tem, essa palavra é o balizador das nossas vidas. Tudo que foge dessa palavra não é bom para você. Eu não vou nem falar que é certo ou errado, não é bom para você. Amém? Que vida que você imaginou para você? Uma vida de sofrimento, de angústia, de derrotas? Ou uma vida onde, apesar das adversidades, a gente possa experimentar o favor de Deus, a bênção e termos uma vida em paz? Pois bem, para você ter essa vida em paz, você precisa andar no caminho do Senhor. Você precisa estar atento à palavra dele. Amém? Então, quando o Senhor Deus vier te corrigir, Ele não vem corrigir você para destruir você. Ele vem corrigir você para que você experimente o melhor que você não experimentou ainda. Amém? Mas Carlão, até quando eu vou ser corrigido? Até o dia que você for encontrar com Ele. Porque todo dia Deus está corrigindo alguma coisa dentro de nós. Amém? Lá em Provérbios 28:13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Gente, eu amo a misericórdia do Senhor. Eu prefiro 1000 vezes me quebrantar na presença dEle e confessar, do que eu resistir e falar, não, Senhor, eu estou certo. A verdade é que numa discussão com Deus, nós nunca vamos ganhar. Ele sempre vai estar certo. Amém? Entenda isso como não é uma acusação contra a sua vida, mas é como um amigo que vê no outro que ele está tomando uma decisão errada que vai prejudicar ele, e ele com amor e com carinho, com cuidado e com zelo, ele chega para falar, olha, não faça isso, você vai sofrer. Amém? O encontro de Jesus começa assim com a samaritana. Vamos mudar isso? Vamos atentar para que o modelo de vida que você escolheu para você não é o modelo de vida que Deus preparou para você, que é muito melhor. E eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, nem vou expor ninguém, mas eu quero que você pense agora, será que eu estou exatamente no lugar que eu deveria estar? Será que eu estou fazendo exatamente aquilo que eu deveria estar fazendo para que eu cumpra o propósito de Deus? Ou eu estou desviado, seja por ação ou seja por omissão? Pense nisso. Mas depois a conversa continua. João 4, 21 a 23 diz assim, e disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, lembra do monte que eu falei no começo, neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus tinha que tratar uma questão mal resolvida aqui. Eu sei que você é samaritana, então entenda, houve muita confusão aqui, por conta do pecado, então vocês estão meio perdidos. Então deixa eu explicar, a salvação vem dos judeus. Aí Jesus assim, eu sou judeu. Amém? Só que vocês têm uma maneira de adorar, e assim como os judeus também têm uma maneira de adorar. E Jesus vai falando assim, olha, nós não vamos adorar nem em Jerusalém e nem nesse monte. Que monte? Gerizim. E isso deve ter dado uma embananada na cabeça dela muito interessante. Ele queria, na verdade, fazer um link, fazer uma conexão entre a adoração com a provisão. O que nos leva à segunda reflexão, que é, você precisa aprender a adorar. Mas Carlão, eu já estou adorando a Deus, mas sempre nós podemos ir um pouco além. Amém?
Falar sobre adoração é algo muito legal, gente, é muito tremendo, sabe? Houve um tempo onde a adoração era o louvor. E realmente, o louvor é uma forma de adoração. Mas já ensinei para vocês, algum tempo atrás, sobre a questão da palavra adoração, que no original é proskunetes, que quer dizer prostrar-se. E Jesus extrai essa verdade para falar assim: vocês se prostram aqui no monte. Lá em Israel eles se prostram em Jerusalém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é o lugar onde você se prostra que muda alguma coisa, mas aonde o seu coração está. Então, nós podemos efetivamente adorar o Senhor com canções, mas nós podemos adorar o Senhor com o serviço. Nós podemos adorar ao Senhor falando sobre a sua palavra. Nós podemos adorar ao Senhor lendo a Bíblia. Nós podemos adorar o Senhor com as nossas finanças. Porque adorar, gente, significa se submeter, entregar. E eu volto a falar, a gente vive num tempo onde as pessoas cada vez mais não estão querendo mais se submeter a nada. Eu estava contando para o pessoal lá de São Paulo, na nossa reunião de célula, né? Eu tenho visto alguns posts no Instagram de gente filmando pessoas afrontando a polícia. Eu sei que às vezes tem alguns excessos, mas você vê que o policial está no exercício da sua profissão. Detalhe, uma profissão de risco, porque o cara trabalha para nos manter em segurança. Esse é o trabalho dele. E ele está lá no exercício da sua função, ele está na razão, debaixo da lei que rege, e você vê a outra pessoa ofendendo, xingando. Teve uma senhora que deu na cara do policial. Gente, o policial é uma autoridade. As pessoas não estão querendo mais submeter à autoridade. E o problema é que quando a gente não se submete a uma autoridade que eu consigo ver, como é que eu vou me submeter a uma autoridade que eu não consigo ver? Por isso as pessoas estão irreverentes com Deus. Estão brincando com Deus. Mas é como está escrito, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Adoração, gente, não é um momento específico. Adoração não é quando você vem e entrega o seu dízimo aqui, ou passa o seu cartão na maquininha, ou pega o QR Code. Adoração não é apenas quando você está cantando aqui. Adoração não é um momento. Adoração é um estilo de vida. Do momento que você acorda até você dormir, tudo que você é e tudo que você tem é para Ele. É para Ele. Samaritana, já tratamos o pecado com você. Agora eu sei que você já está atenta. Mas agora você precisa entender sobre adoração. Nós precisamos entender sobre adoração. No versículo 23 nós falamos: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Como eu posso adorar o Senhor em espírito e em verdade? Uma das primeiras coisas que a gente fala no curso Vida Cristã, e aliás a primeira aula do curso Vida Cristã, fala exatamente sobre andar no Espírito. E é uma aula que eu creio que é fundamental para você começar uma jornada, como é o Vida Cristã, porque as pessoas precisam desassociar essa questão do espiritual com uma nuvenzinha, com uma fumacinha, com um negócio etéreo que eu não posso tocar. Então quando você fala andar no Espírito, você fala: Carlão, o que é andar no Espírito? Eu tenho que andar flutuando? Não, tem nada a ver com isso. E aliás, para sua surpresa, o reino espiritual é mais real do que esse daqui. É mais real, porque esse reino aqui vai passar, mas o espiritual não passa nunca. Amém? Então como é que eu posso adorar em espírito e em verdade? Vamos desassociar as palavras aqui. Adorar a gente já sabe que é prostrar-se. Isso é um verbo, um substantivo, um adjetivo, o que é? É um verbo? Que não fala a memória, é um verbo ainda. Se é um verbo, ele determina uma ação. De quem é essa ação? É sua ou é de Deus?
É sua, é minha. Eu tenho que adorar, eu tenho que prostrar. Então fala de uma ação necessária minha. Essa ação é física, gente. Essa ação é necessário que eu reflita, que eu pense, que eu faça alguma coisa. Existe uma execução que acontece através do meu corpo. Existe uma interação entre o físico e o espiritual. Depois, em espírito, o que significa isso? Alinhado com o Espírito Santo. O Espírito Santo guia os nossos passos, dá a direção. E aí a minha ação é caminhar dentro dessa direção. Mas só que fala em espírito e em verdade. O que é em verdade, gente? O que é a verdade? É a palavra de Deus. É a Bíblia. Então, adoradores que adorem em espírito e em verdade são aqueles que buscam a direção do Espírito Santo, que se submetem a essa palavra, mas que agem. Se a gente não agir, não vai acontecer. Amém? Existem os polos, né? Existem pessoas que acham que Deus nunca vai fazer nada, a gente tem que fazer tudo. E tem um outro polo que tem pessoas que acham que Deus faz tudo e a gente não precisa fazer nada. Qual dos dois é verdade? Nenhum. Porque o reino de Deus, ele funciona numa interação entre nós e Ele. Então é necessária a nossa intervenção e a nossa ação. Amém? E Deus está procurando esses que o adorem. Eu escutei uma vez um pastor, de nome Carlos também, falar o seguinte: gente, reflete, se Deus está procurando, é que não deve estar fácil de encontrar. Porque se tivesse um em cada esquina, ele nem estava procurando. O que serve de alerta para nós. Porque se você tem intenção de ser alguém que dá prazer para o seu Pai Celestial, então você precisa alinhar com essa palavra. E deve ser o tema do seu dia sempre que você acorda. Como eu vou fazer para alegrar o coração do meu Pai hoje? O que eu preciso fazer? Às vezes, gente, são coisas simples. É um tempo de oração onde a gente quebranta. Às vezes você se lembrar de alguém que está passando por um problema e dar uma palavra para essa pessoa. Ou às vezes não precisa nem falar nada, gente, sabe? Às vezes só você entregar o seu ombro para alguém encostar e chorar, é só isso que ela precisa. Porque quem faz a obra não somos nós, mas é o Espírito Santo através de nós. Amém? Então nós temos que entender que Deus quer que nós conheçamos o seu caráter, que nós conheçamos as suas virtudes, que nós conheçamos o seu coração. Porque quando nós conhecemos isso, nós trazemos para dentro. Você quer ver um exemplo de como funciona? Pastor Renato. O pastor Renato está aqui continuamente com vocês. Ele não está apenas pregando aqui, mas ele vai no churrasco com vocês, ele almoça com vocês, faz momentos de comunhão, come bolo, não sempre, porque dieta carnívora, mas eventualmente ele come um bolo, come um docinho. Eu não sei se ele joga bola com vocês, ou vôlei, ou alguma coisa assim, senão estimula, que é importante. É importante, o pastor tem que fazer uma atividade física com as ovelhas também. Só que o que acontece? Vocês estão interagindo com o pastor Renato e com a pastora Fernanda, e vocês não estão apenas olhando o que eles estão ouvindo aqui pregar, não estão vendo esse momento de adoração, o Espírito Santo fluindo através deles, mas vocês veem como eles criam seus filhos, como ele dirige o carro dele. Você já viu como ele dirige o carro dele? Isso é importante? É. E ele vai ficar mais atento ainda agora, para não passar no sinal vermelho, não parar num lugar proibido, porque se algum irmão vê, se o pastor está fazendo, então também posso. Gente, é o exemplo. Assim como vocês pegam o exemplo do Renato e trazem para a vida de vocês, como eu trago para a minha vida, é isso que Deus quer, que nós venhamos a pegar o exemplo dele e trazer para nós. Só que eu nunca vou conseguir fazer isso se eu não conhecer o caráter dele. Amém? Sabe, essa questão de prostrar-se, as pessoas têm um entendimento ruim também, no sentido de que, se eu vou fazer a vontade de Deus, eu me anulei, eu não existo mais. Gente, que besteira. Primeiro que Deus nunca vai pedir para você se anular. Você é muito importante como você é. O seu temperamento, sabe? As suas características físicas, o timbre da sua voz. Você é um ser único. Deus não quer anular isso de forma alguma, porque se Ele quisesse anular você ser um ser único para que você fosse igual a todo mundo,
Ele queria colocar robozinhos aqui. Está me acompanhando? Abrir mão do seu projeto pessoal não significa abrir mão de viver. Significa que você vai viver algo muito melhor. Eu sei, a Bíblia fala que a gente deve fazer planos, e a gente deve mesmo. Mas a resposta vem dele. Não deixe de fazer planos. Mas quando você fizer, fale assim: Senhor, eu tenho um plano. Tipo, o melhor estilo Cebolinha, vocês lembram? O plano infalível. Eu tenho um plano infalível. Mas você fala na sequência assim: mas Senhor, seja feita a tua vontade. Melhor é o teu plano do que o meu. E eu me submeto ao teu plano. Se na nossa cabeça o plano infalível era algo lindo, gente, imagine o plano de Deus. Às vezes eu falo para algumas pessoas que têm resistência com relação à palavra e à Bíblia, e eu falo assim: faz uma prova com Deus, só uma. Faz um teste com Deus. Dá uma oportunidade para Ele, só uma. Você sempre decidiu o que você quis da sua cabeça. Escolhe um dia que você vai falar assim: isso aqui hoje, Senhor, eu vou fazer uma prova, eu vou te entregar, seja feita a tua vontade. E não sou eu que garanto, porque eu sou só um homem, mas a palavra que eu prego garante. Você nunca mais vai ser o mesmo. Amém? E por último, eu quero falar sobre o João 4, 12 e 13, que diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água, tornará até sede. Então Jesus estava falando de uma fonte em específico, e nós precisamos aprender qual é a fonte certa. Samaritana, eu sei que você vem aqui buscar todo dia água no poço, mas existe uma fonte certa, e é isso que eu vou te ensinar hoje. Sabe, essa questão dele falar com relação a ele pedir a água e depois ele falar: eu tenho água viva para você, deve ter causado aquele nó na cabeça dela, porque o Senhor não tem um cântaro, o Senhor não tem um balde, o Senhor não tem nada para tirar a água do poço. E tem mais: cadê a sua água? O que passou na cabeça dela é o seguinte, para ela ter feito essa pergunta aqui: és tu maior que o nosso pai Jacó? A pergunta ali que não queria calar era o seguinte: você está falando de vida, de água viva, certo? Eu estou vendo que você não tem como tirar água desse poço. Eu também não estou vendo o seu poço. E mesmo que você tenha um poço, será que esse poço é mais poderoso que o meu? O que Jesus ali estava tentando confrontar nela, estava tentando fazer ela estar atenta, era duas coisas importantes. Primeiro, ele detectou um tom de religiosidade. Esse é o poço de Jacó. Você está me entendendo? O irmãozinho ganhou aquela camiseta polo do Renato de aniversário. Ele nem usa a camiseta, ele enquadrou a camiseta. Essa é a camiseta que o pastor Renato me deu. Eu nem visto ela, para não estragar. A questão da religiosidade, gente, é muito séria. E a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo nós, dentro da igreja, recebendo a palavra que vem do alto, nós muitas vezes nos relacionamos com algumas coisas com um certo tom de religiosidade. Religiosidade, gente, é nós limitarmos tudo a um procedimento, a um rito, a um padrão. E nós descansarmos naquilo de alguma maneira, e aquilo ser uma segurança para nós. Você quer ver uma das coisas mais curiosas que as pessoas fazem ainda, né, e que não tem muito sentido se você alinhar com a palavra? Eu vou fazer aqui, vou contar uma história para vocês, né, de um momento quando eu era não convertido, há muitos anos atrás, e nós fomos chamados para uma festa numa sexta-feira 13, e aquela lá que você está, sabe, estou saindo pela rua, não estou encontrando ninguém, e aparece um sujeito e fala assim: tem uma festa hoje, quer ir? Eu não tenho nada para fazer, eu fui nessa festa, sexta-feira 13. O que eu não sabia é que essa festa era uma armação, e os caras iam simular uma invasão de um maluco, e para simular isso, os caras quebraram até o vidro da casa, porque tinha que ficar perfeito. Então no meio dessa tensão toda que a gente estava, na hora que o vidro quebrou, estava o cara com a faca para dentro da casa, e aí as pessoas correndo e gritando, as meninas gritando, gente entrando debaixo da mesa. Tinha um cara do meu lado
que ele ficava fazendo o sinal da cruz sem parar. E na época eu não entendia isso, não sei nem se eu não fiz também, gente. Como se eu fazer o sinal da cruz fosse me impedir de sofrer ali um ato de violência. Os amuletos que a gente carrega, gente, nem sempre são físicos. Às vezes estão na nossa alma, às vezes estão na nossa mente. E as pessoas fazem o sinal da cruz como se fosse um negócio, agora eu estou livre. O que elas não sabem, porque não leem a Bíblia muitas vezes, é que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz é um lugar de maldição, não é um lugar de bênção. A cruz de Cristo levou a nossa maldição. Ela ficou lá, presa na cruz. Amém? Então, essa questão de nós carregarmos amuletos, nós carregarmos essa religiosidade, isso é muito ruim. Tem gente que vem no culto de domingo, todo domingo não falta nenhum, pode estar chovendo, pode fazer sol, pode estar, sabe? Só que a pessoa, ela vem aqui porque ela entende que na hora que ela sentar aqui no culto, ela receber a palavra, ela pode passar a semana toda, está tudo certo. Já recebi. Eu vim aqui para receber a bênção, sabe? Para tomar a hóstia, para, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu saio e está tudo bem. Primeiro que você não vem aqui para receber, você vem aqui para dar. Você presta culto ao Senhor, não o Senhor presta culto a você. Então a gente não pode ser religioso. O religioso, ele se esconde atrás dessa bandeira, sabe? É mais fácil, é simples. Eu tenho meu pé de coelho, eu tenho meu santinho lá em casa, eu faço o sinal da cruz, eu venho no domingo, eu venho todo domingo. Até dou oferta, olha. Só que não passa de uma tradição, de um rito, de um procedimento. Deus tem algo mais para você do que isso. Amém? Ele estava falando com uma mulher samaritana sobre a questão de nós nos relacionarmos com Ele. Relacionamento é mais fácil ou mais difícil do que simplesmente você ter um padrão? É só perguntar para os casados aqui. Se tudo fosse um padrão, né? Olha, faz o checklist de manhã, faz o café para a esposa arruma a cama. Tá bom, o homem vai trabalhar, a mulher vai trabalhar, volta, a mulher faz o jantar, o marido lava a louça. E você vai ticando lá. E aí cumpriu tudo. Ninguém precisa falar um com o outro, é só você cumprir. E aí chega no final do dia, você vai deitar. Ai, que sensação boa, fiz tudo o que eu devia fazer. Só que não. Gente, relacionamento dá trabalho. Relacionamento dá trabalho. Por quê? Porque a gente tem que investir tempo, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar. Tem dias que a gente não quer ouvir, tem dias que a gente não quer falar, e tem dias que a gente não quer nem ouvir nem falar. Só que o que Jesus quer é relacionamento conosco. E a religiosidade tira totalmente isso das nossas vidas. E além da religiosidade, ele também notou ali um padrão de pensamento terreno nela. Por que um padrão de pensamento terreno? O que é um padrão de pensamento terreno? Vamos alinhar por esse lado. É tudo aquilo que eu posso ver e tocar, e por conta disso eu creio. Então, se você me perguntar, Carlão, você acredita que tem umas cadeiras aqui na frente? Eu vou falar para vocês, eu acredito. Por que você acredita? Eu estou vendo. Só que essa mulher, ela vivia através de um processo onde ela só cria naquilo que ela podia ver e tocar. Então o poço de Jacó é esse lugar que eu posso ver e tocar. Agora você veio aqui com uma tal de uma água viva que eu não posso nem ver e nem tocar. Cadê essa água viva? Ai, Jesus. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Pare de olhar só para as coisas que você vê. Você precisa olhar para as coisas que você não vê. Amém? Jesus, conversando com seus discípulos antes dele acender, ele fala: vocês viram e creram.
Bem-aventurados que não viram e creram. Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, e nem por aquilo que nós sentimos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Amém? Água viva significa que ela vai entrar dentro de nós, e não apenas nos vivificar, não apenas transformar o nosso interior, mas ela vai fluir através de nós, para encontrar outras pessoas, para tocar em outros corações. O que essa palavra está querendo trazer para nós é o seguinte: eu não tinha como chegar até Ele, você não tinha como chegar até Ele, mas Ele veio para encontrar com a gente. Ele veio encontrar comigo e com você. Tem uma canção do Fernandinho que eu gosto muito, que é Jesus, Filho de Deus, que fala isso, né? Que Ele deixou os céus para me encontrar. Aqui não era o seu lugar, mas Ele veio por amor a mim e a você. A conversa que Ele teve com a mulher samaritana, gente, ecoa para a eternidade, porque ela toca em mim e você, e vai nos tocar por toda a eternidade. Nós somos os improváveis, nós somos os impensáveis, nós somos aquele que não tinha nada para dar certo. Por mais que a gente pudesse ser muito bem sucedido nessa vida, ser bem sucedido aqui nos padrões desse mundo não é ser bem sucedido no reino de Deus, porque se opõe. Mas Jesus sentou naquele poço comigo e com você, e a gente estava tão enganado sobre tantas coisas, e tudo que Ele quer fazer é dar água viva para nós. Amém? Feche seus olhos. Ah, Jesus. Nós invocamos a Tua presença aqui, Deus maravilhoso, Senhor de justiça, Rei dos reis. Tudo aqui te pertence, tudo é Teu. Nós estamos aqui hoje, meu Deus, porque viemos entregar a Ti o que nós somos. Mas também, Senhor, como todo relacionamento tem uma troca, assim como o Senhor entregou o Seu Filho unigênito por nós, e nós entregamos o nosso coração para Ti, nós, Senhor Deus, entregamos a nossa sede, para que o Senhor venha nos saciar com água viva. Senhor, o que eu te peço nessa manhã aqui neste lugar é que haja uma densidade tal da água viva, uma água que limpa, uma água que cura, uma água que purifica, uma água tão poderosa que o inimigo não tem como se aproximar dela, porque é viva e produz vida. Senhor, que os Teus rios de água viva fluam aqui neste lugar. Nós queremos mais, nós não queremos um pouquinho, nós não queremos um copo, nem um cântaro. Nós queremos mergulhar num oceano, e queremos estar tão envoltos com a Tua presença, tão envoltos dessa água viva, que isso venha fluir através de nós. Porque, Senhor, o momento aqui vai terminar e nós vamos para as nossas casas, nós temos uma semana de trabalho, nós temos uma semana de relacionamentos. Meu Deus, que seja uma semana onde jorre tanta água que as pessoas vão começar a nos procurar, a gente não vai entender o que está acontecendo, mas o Teu Espírito vai trazer a revelação. Somos agora instrumentos dessa água viva que produz vida, Espírito Santo, jorra, ilimitado, inacabável, em nome de Jesus, essa água, Senhor, não é para um ou outro de nós, é para todos nós,
é para todos nós. Se você quer ser agora um instrumento de fluir águas, no seu lugar mesmo onde você está, fique de pé se você puder. E levante sua mão para o céu. Espírito Santo, nós estamos aqui rendidos diante de Ti. Nós queremos sim provar dessa água, mas também queremos, Senhor, ser instrumento dela. Em nome de Jesus. Flui sobre cada um aqui, num novo tempo, Senhor. Um novo tempo mesmo. Porque a partir de hoje, Senhor, coisas vão começar a acontecer. E os sinais vão estar, Senhor Deus, notórios diante dos nossos olhos. Que estamos jorrando uma fonte de água viva. Estamos jorrando uma fonte de água viva. E que venham os testemunhos, Senhor. Que venham as histórias, que venham aqui, Senhor Deus. Cada um para contar aquilo que o Senhor fez, jorrando através. Aleluia, Senhor. Nós queremos nos submeter à Tua liderança, Espírito Santo. Queremos nos submeter à Tua glória. Queremos declarar que só o Senhor é Deus. Aleluia, meu Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Senhor Jesus, por ter vindo nos encontrar no poço que nós nos encontrávamos. Eu acho que eu não estava sentado no poço, eu não estava do lado do poço como a samaritana estava. Eu estava no fundo do poço. Eu só não sabia que eu estava lá. O Senhor veio me tirar do fundo do poço para me dar a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu estava no Teu caminho, eu estava no Teu propósito, eu estava na Tua missão. Eu não estava nem na Galileia, nem na Judéia. Eu estava num lugar de maldição. Mas o Senhor passou para me encontrar. Passou para me encontrar. Que privilégio ser encontrado pelo Deus vivo. Ser tocado pelo Pai de amor. Ser confrontado pelas palavras que edificam. Ser transformado pelas mãos do oleiro. Pelas mãos do oleiro. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui hoje e pelas coisas que o Senhor ainda fará. É tudo para a Tua glória. Ah, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. Sim, Senhor, Tu és tudo para nós. E sem Ti não há nada que possamos fazer. Recebe, Senhor, as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor tremendo, profundo, poderoso de Deus, o Pai, o Abba Pai, o Paizinho, e as eternas consolações, a presença contínua do Espírito Santo, sejam hoje e sempre com o Teu povo. Amém. Deus abençoe, gente. Espera que temos um recado. Maravilha. Bom, para orar pelas mulheres, vou chamar minha princesa. Porque nada como uma mulher para olhar para uma mulher. Amém? Minha princesa Raquel, pastora Raquel Stab, fará a oração para as mulheres, abençoando. E depois nós teremos aqui um momento para estarmos tendo uma comunhão, estarmos juntos, trocando testemunhos. Amém? Amém. Mulheres, fechem seus olhos. Vamos receber uma palavra no nosso coração que vem do trono do Senhor, amém? Deus, quero Te agradecer nessa manhã por cada mulher aqui presente, aquelas que estão nos assistindo pelo YouTube.
Quero agradecer por cada vida, por essas mulheres, Senhor, que trabalham nas suas casas, as empreendedoras, as mães, as esposas, todas as mulheres, Senhor, que de alguma forma colocam as suas vidas diante do Senhor, entregando, Pai, os seus caminhos, a sua vida, a sua família, os seus filhos. Pai, que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha acrescentar, Pai, mais e mais nos seus corações o amor que o Senhor tem por elas, que elas possam sentir o teu abraço, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam crescer em sabedoria e em responsabilidade e amor diante do teu altar, Deus, que o Senhor possa abençoar a cada uma, colocando nos seus corações, Pai, o desejo de servir mais e mais. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada uma que está aqui, que não é só um dia, o Dia das Mulheres. Nós, mulheres, somos criadas, feitas pelo Senhor, para agregar no seu reino. Então, eu declaro sobre a vida dessas mulheres, bênção sem medida, que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, mulheres, parabéns pelo dia de vocês, que é todo dia, né? Glória a Deus. E agora sim, não temos Limeira News hoje, né? Só comunhão, gente. Então agora vamos partir para esse tempo especial. Deus abençoe, gente, uma boa semana.